Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do blog Viver para Valer. Como eu disse para vocês ontem, a live de hoje vai ser a introdução de uma série de lives que nós vamos fazer. Serão 8 lives com o tema da personalidade, da formação da personalidade da mulher. O tema é Mulher, conhece-te a ti mesma, como formar uma personalidade madura e equilibrada e ser dona de si mesma. Essas lives vão estar baseadas, vocês podem chamar de mini curso, de webinário, o que vocês quiserem, mas elas estão baseadas num curso presencial que eu já dei várias vezes. Esse curso ele tinha mais ou menos um mês de duração, era 1 hora de aula diária. E as meninas que faziam o curso, elas também tinham um acompanhamento personalizado, né? Cada uma vinha, conversava comigo pessoalmente, a gente fazia um plano de trabalho e tudo. Mas eu quis dar esse curso para vocês através das lives, por quê? Porque é a melhor maneira que eu tenho para poder conversar com vocês, para que vocês possam trocar figurinhas comigo, né? Eu gostaria de pedir que quem está escutando me diga se está escutando bem, né? Se o áudio está ok, para a gente poder dar seguimento aqui. E por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque muito se fala da necessidade do autoconhecimento, mas pouco se fala de como a gente faz para se conhecer, né? Todo mundo sabe que a gente precisa se conhecer para poder se superar, né? É uma frase que todo mundo conhece. Mas como é que a gente faz para se conhecer? Né? Quais são os elementos que eu preciso para me conhecer e para me superar e para ser uma pessoa melhor? Outro motivo que me levou a fazer essas lives é o perigo da gente sentar em cima do eu sou assim, né? Ah, porque eu sou assim, essa é a minha maneira de ser, essa é a minha personalidade, esse é meu caráter, né? E fazer o quê, né? As pessoas têm que se acostumar comigo porque eu sou assim. Outro motivo, e esse foi um motivo forte que me levou a fazer essa série de lives, foi que agora tá muito na moda falar dos temperamentos, né? Falar dos temperamentos. Agora onde você vai, você tá escutando o pessoal dizer assim, né? Ah, porque eu sou colérica. Então, como eu sou colérica, você sabe, né? Eu atuo desse jeito. Ah, não, porque eu sou fleumático. Vocês sabem, né? Fleumático é assim. Mas é um perigo a gente ficar só se respaldando em cima disso, né? Só se justificando em cima do nosso temperamento. A gente tem que conhecer o nosso temperamento para poder trabalhar em cima disso e melhorar. Lembra que eu sempre falo para vocês, nós precisamos ser a melhor versão de nós mesmas. E esse mini curso, né, essa série de lives que nós vamos ter, é justamente para que nós possamos ser a melhor versão de nós mesmas. Para que nós nos conheçamos bem e possamos lidar com o que nós temos, né, com o material que nós temos em mãos. Quando a gente compra um eletrodoméstico, ele vem com manual. Se você ligar ele na tomada e sair apertando o botão, ele vai funcionar. Mas se você ler o manualzinho, ele não vai funcionar melhor? Nós somos assim também. Se nós soubermos olhar o manual de instruções que nós temos dentro de nós vamos saber lidar com nós mesmos de uma maneira muito melhor. Outra coisa que me levou a fazer essa série de lives, muito importante também, é que eu vejo que muitos relacionamentos estão ruindo. Né? Relacionamentos entre homem e mulher, né? Seja casamento, seja noivado, seja namoro, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre amigos. Às vezes amizades de anos acabam por causa de uma besteira, né? E muitas vezes é por falta de conhecimento pessoal e por falta de saber como lidar com o outro. Então, onde isso pode me ajudar? Onde é que essa formação, né? Onde é que esse conhecimento da minha personalidade pode me ajudar? Primeiro, pode me ajudar na minha relação com os meus filhos. Né? Se eu me conheço, se eu sei como eu atuo,
qual é a minha maneira de ser, qual é a minha maneira de pensar, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, como é que eu funciono, eu vou ter uma facilidade maior de lidar com os meus filhos. Se eu conheço como os meus filhos funcionam, eu vou saber o que fazer para ajudar eles a crescerem como pessoas. E a gente fala muito da educação dos filhos, né? E aí o pessoal se preocupa em ensinar a ler, a escrever, a matemática. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você já se perguntou como você faz para formar uma melhor personalidade no seu filho? Já se perguntou como é que você faz para ajudar o seu filho a formar a inteligência dele? Não é saber fazer conta, não. É saber pensar, né? A ter uma força de vontade forte que leve ele a conquistar os ideais dele, a ter uma emotividade equilibrada, saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas paixões. É isso que a gente precisa aprender, né? E é isso que eu tô querendo passar um pouquinho para vocês aqui. Também isso pode nos ajudar, claro, se ajuda no relacionamento com os filhos, obviamente vai ajudar no relacionamento com os maridos também, né? E também no nosso relacionamento com nós mesmas, né? Muitas vezes a gente se cobra demais, a gente exige demais de nós mesmos, a gente não se permite errar e a gente precisa aprender a errar. A gente precisa aprender a se permitir errar, mas a gente cai e precisa levantar, né? A gente cai e precisa sempre buscar se superar. Bom, e nós vamos fazer esse curso, já falei para vocês que esse curso vai estar todo baseado em alguns estudos que eu fiz da antropologia filosófica e da psicologia feminina, e também da psicologia da personalidade, né? A antropologia filosófica é a antropologia, eu anotei aqui a definição porque algumas pessoas me perguntaram, é a antropologia encarada metafisicamente. É o ramo da filosofia que investiga a estrutura essencial do homem. E é por isso que nós não vamos poder ignorar aqui também a parte espiritual do ser humano. Nós não vamos falar de uma fé específica, mas nós vamos falar do lado espiritual do ser humano também. Então vamos lá, né? Lembra que eu falei para vocês da bonequinha da personalidade? Eu pedi para vocês imprimirem. Se vocês não imprimiram, pelo menos baixem no seu celular para que vocês tenham acesso a ela. E aqui está a nossa bonequinha, né? Essa aqui é a bonequinha da personalidade, nós vamos falar muito sobre ela. Ela vai ser a base de todo esse mini curso que nós vamos fazer. E vamos começar a explicar, tá? Essa aula de hoje, essa live de hoje, é para explicar para vocês o contexto geral, tá? Depois, em cada live, eu vou estar aprofundando em um dos temas. Então, quais são os elementos, né? Vamos pensar o que é a personalidade. A personalidade é um conjunto de características psicológicas do ser humano, né? E a formação da personalidade ela é um processo gradual. Ela não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. Não é que nem aprender a contar, né? Hoje você vai aprender a soma. Aí você aprende a somar 1 mais 1 igual a 2. Pronto, aprendi. O processo da formação da personalidade é um processo contínuo e que vai durar a nossa vida inteira, né? A pessoa estuda, se conhece e é impressionante como cada dia você pode se conhecer um pouquinho mais, cada dia você pode se superar um pouquinho mais e que às vezes a gente tem umas escorregadinhas, né? Mas isso não significa que tudo que você adquiriu anteriormente não adiantou para nada. Então vamos lá. Nós temos a inteligência. Eu não vou mostrar para vocês, porque a ideia é que vocês tenham aí em mãos, né? Se você não tem, depois você imprime. Mas eu vou olhar minha colinha aqui e vou explicar para vocês em geral. O ser humano, vocês vão ver que eu dividi aqui... não vai dar, eu tenho que mostrar. A bonequinha está dividida em corpo e alma.
Essa divisão não foi coisa da minha cabeça não, tá, gente? Platão, 4 séculos antes de Cristo, já começou a falar dessa divisão de corpo e alma. Depois, Aristóteles falou sobre isso também e foram seguidos por vários filósofos. É claro que a maioria de nós aqui é cristão também, e os cristãos também acreditam nesse lado espiritual, né? Não só os cristãos, muitas religiões acreditam nisso também. Então, não tem como a gente falar da personalidade humana sem falar dessa divisão que não é uma divisão, né? Desse ser humano completo. E do que nos separa, do que nos diferencia do animalzinho, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, parece até que o meu cachorro pensa, mas ele não pensa, né? Porque isso é uma característica própria do ser humano. Então, quais são as faculdades superiores do homem? Aquilo que nos diferencia dos animaizinhos, aquilo que nós poderíamos chamar do nosso lado espiritual, da nossa alma, são a inteligência e a vontade. A inteligência, ela tem um objeto muito claro, muito concreto, que é a verdade. A inteligência vai buscar sempre a verdade. E a inteligência, nós poderíamos dizer que ela é a parte vidente da nossa personalidade. Vidente no sentido de que ela sabe ver, ela enxerga, ela não é cega. Depois nós temos a vontade. A vontade, ela sempre vai buscar o bem. É a nossa capacidade de decidir, de fazer opções. E isso é uma coisa que nos diferencia dos animais. Um cachorrinho, você vai colocar 2 potes de ração ali e ele não vai ficar pensando, nossa, qual será que é melhor para mim? A de carne ou a de frango? Qual será que tem mais nutrientes para mim? Ele vai sentir o cheiro e a que for mais cheirosinha, que ele achar mais atrativa aos sentidos dele, ele vai lá e vai escolher, né? Mas vejam que não é uma opção que parte da vontade do animalzinho, né? Porque ele não tem isso. Quem tem isso é você, né? Quem tem isso sou eu. Depois nós vamos falar também do coração. Ah, o coração, né? Ah, o pessoal adora tirar foto fazendo coraçãozinho. Mas o coração, todo mundo fala por aí também que o amor é cego. E é. É de certa maneira, né? Ele é cego porque ele não tem a capacidade de enxergar que a nossa inteligência tem. O coração, ele é cego, digamos que ele é cego e é frágil. Toda a nossa força está na nossa vontade. Por isso é tão importante formar a nossa vontade. E por isso muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo isso porque eu não tenho força de vontade. Por isso que eu não consigo estudar para um concurso. Por isso que eu não consigo emagrecer. Por isso que eu não consigo ir para academia, porque eu não tenho força de vontade. É verdade. Às vezes o que nos falta não é saber o que é bom e o que é ruim pra gente. Às vezes a nossa inteligência tem muito claro o que é bom e o que é ruim. O que nós não sabemos, nós não conseguimos é fazer essa opção. O coração, então, ele precisa da verdade que a inteligência vê, ele precisa da opção que a vontade faz para que ele saiba amar a coisa certa. E depois vem o que nós poderíamos chamar de faculdades inferiores, que é propriamente a parte a parte animal do ser humano, né, que nós poderíamos chamar de corpo, que são as paixões, as emoções, os sentimentos, os nossos instintos, tudo isso é a nossa parte mais animal, né? Todo esse conjunto forma a nossa personalidade. Uma personalidade madura e equilibrada, o que é? É uma personalidade onde existe uma hierarquia. E a hierarquia está bem clara aqui, né? A inteligência vê, a vontade faz uma opção, o coração ama, e esses 3, eles gerenciam toda a nossa parte animal. Essa parte que nós poderíamos dizer que é uma parte que não tem controle, né? Lembra do que a gente falava na live passada? Que a Marilda falava que a emotividade ela não tem controle, ela tem gerenciamento. Essa parte animal nossa não tem controle, ela tem gerenciamento, mas tem um gerenciamento. Você pode controlar, você pode gerenciar tudo isso. O problema é como, e é isso que a gente vai ver aqui, né? Como eu faço para gerenciar tudo isso. Do outro lado, vocês vão ver que eu coloquei uma mega luz
né? Que é a fé, que ilumina a nossa inteligência. A fé, gente, ela ajuda muito nesse processo de formação da personalidade, porque ela dá uma luz muito forte para que a nossa inteligência consiga enxergar a verdade. E ela dá muitas vezes também a força para que a nossa vontade busque o bem, mesmo que seja difícil, né? E também fiz uma divisão aqui das coisas que nós podemos amar. O coração, por que o coração está no meio do caminho ali? Porque o coração, ele pode nos elevar ou ele pode nos degradar. Depende do que a gente ame, né? Se eu amo a Deus, se eu amo aos demais e eu me entrego, eu estou falando do amor mais verdadeiro, do amor de doação. A gente muitas vezes fala do amor de mãe, né, como um dos amores assim mais puros que existem. Por quê? Porque a mãe ela é capaz de se entregar. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas vezes anda por aí pela internet, mas aquele caso de uma mãe que o filho ficou preso embaixo da roda de um carro e ela conseguiu levantar o carro para tirar o filho. Então, assim, o amor ele pode nos dar uma força que a gente nunca imaginou que a gente tivesse. E se esse amor é por Deus e pelo outro, seja esse outro seu filho, seu marido, seus parentes, seus amigos ou a humanidade, digamos, esse amor vai te elevar como pessoa. Você também pode amar a si mesmo. E esse amor, eu diria que ele está no limite. Por quê? Porque ele é perigoso. A gente está numa sociedade que existe muito eu, me, mim, comigo, né? Eu me amo, eu mereço, eu preciso, Tá, tudo bem, eu concordo, eu mereço, afinal de contas eu trabalho 8 horas por dia, eu mereço comprar isso aqui, eu mereço um tempo de descanso, mas o outro também não merece? Ah, não merece. Só você merece. Então, o amor a nós mesmos, ele não pode estar acima do amor a Deus, nem acima do amor aos outros. Porque aí ele se torna um amor egoísta. Aí ele nos degrada como pessoa. E você pode amar as criaturas. E aqui, quando eu falo criaturas, eu não estou falando do outro. A gente já falou do amor ao outro, do outro pessoa. Eu estou falando de criaturas, seres materiais. O dinheiro, o poder, o sucesso, a beleza, a magreza, a juventude, né? Gente, mas é um amor tão grande pelas criaturas que às vezes as criaturas ficam assim, parecendo coringa, né? Fica linda, aquela lindeza, né? Por quê? Porque a busca da beleza é tão grande que acabou ficando feia, né? Então, o amor pelas criaturas, ele pode nos degradar como pessoa, porque ele vai nos levar a buscar coisas muito baixas, né? Então, gente, durante essas lives que nós vamos fazer, nós vamos estar vendo como funciona toda essa dinâmica. Nós vamos estar vendo como fazer para que as coisas fluam, né? Para que a nossa inteligência, ela... Nunca tinha pensado nisso, né? Mas é verdade, né? Às vezes, nunca tinha pensado em quê? Nessa questão do amor, do amar as criaturas. A gente tem que saber como fazer para que nós vivamos uma hierarquia correta. Porque o que acontece? Muitas vezes, e infelizmente, a gente está vivendo assim, ó, de cabeça para baixo. Quem manda são os instintos, são as paixões, são os sentimentos, são as emoções, é o amor às criaturas, ao poder, ao dinheiro, ao luxo, ao sexo, né? E aí a gente acaba amando tudo errado, a nossa vontade vai buscar a coisa errada e a nossa inteligência, na verdade, coitadinha, tá ficando cada vez mais burrinha, né? E fé, então, a gente já mandou ela pro escambau, né? Então, a gente tem que buscar conhecer isso aí, saber como lidar com cada coisa e saber que dá pra gente gerenciar toda essa nossa parte, né, animal. Hoje eu só queria passar isso pra vocês, uma introdução para que vocês entendam como vai ser e o que a gente vai falar. Nós vamos falar como formar a nossa inteligência,
como formar a nossa vontade, como formar a nossa afetividade. Vamos falar das paixões, dos sentimentos, das emoções e quem sabe mais pra frente a gente fale até sobre os temperamentos, né? Mas isso não vai entrar nessas 8 lives porque não vai caber. Ah, do eu mereço, eu é mesmo egoísta. Realmente a gente tá. Claro que a gente merece, que a gente pode pensar em si mesmo. O problema é quando a gente fica só pensando em si mesmo. O problema é quando a gente esquece que a gente merece, mas o outro também merece, né? Ah, eu mereço um descanso. Ah, meu marido é um folgado, eu mereço um descanso. Mas e ele também não trabalhou? Ele também não merece? Será que vocês dois não podem conciliar e os dois, né, descansarem um pouquinho? Hoje era isso que eu queria dizer para vocês, dar um geralzão de como vai ser esse mini curso, né? Vou deixar para vocês dever de casa, tá? Todas as vezes que a gente tiver live, eu vou deixar um dever de casa. Primeiro dever de casa, baixar a bonequinha da personalidade para que vocês consigam acompanhar. Segundo, convidar os amigos e compartilhar essa live. Por quê? Porque eu não consigo deixar mais do que 24 horas essa live aqui no Instagram, tá? Porque o Instagram, eu já falei pra vocês, ele é preconceituoso com os pequenininhos. Ele deixa colocar lives de até 1 hora, mas no IGTV só para quem tem muitos seguidores. Então compartilhem, convidem as pessoas, porque se vocês estiverem fazendo assistindo essas lives com mais gente, vocês vão ter com quem compartilhar ideias, né? Com quem motivar vocês, quem ajudar a tirar as dúvidas, vai ser muito mais gostoso. E a próxima live está marcada para terça-feira, 12h30. A gente vai tentar fazer assim a sequência, mesmo que eu tenha outra live na semana. Segunda-feira eu vou ter a live com a Anaíses, se o Instagram não der problema de novo. Mas na terça-feira tá marcada a nossa live. A gente vai começar falando sobre a formação da inteligência. Então, convidem